Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira tão abençoada que o Senhor nos proporciona. E vos pedimos, ó Deus, que o Evangelho de hoje ilumine a nossa vida. Que a vossa palavra seja colocada em nossos corações. Que o nosso coração seja como aquela terra boa, do qual produz fruto, muito fruto, para a salvação, para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, o Evangelho desta quarta-feira, do tempo pascal, é o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Todos nós conhecemos, essa passagem. Tem uma música que todos conhecem. Não é uma música de origem católica, mas transcreveu muito bem essa passagem. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aqui nós podemos fazer algumas perguntas importantes. Existe de fato a condenação? Tem pessoas que não acreditam que há condenação, que todos estão salvos e que a misericórdia de Deus é tão grande que não é possível que alguém se perca. É uma pergunta boa a ser feita. Segunda pergunta: o que acontece com as almas que rejeitam a graça e se obstinam no seu pecado, que são obstinadas no erro? Então, respondendo à pergunta primeira, com certeza, existe a condenação. Nossa, padre, mas que coisa tão antiquada, tão do passado. Não pode falar mais sobre isso. Claro que tem que falar. Irmãos, falar da condenação não é diminuir o amor de Deus e nem a capacidade dele nos salvar. Falar da condenação é afirmar que existem pessoas que não querem ser salvas. Este é o grande mistério da nossa humanidade. Existem pessoas que não querem ser salvas. Isso é muito fácil de percebermos. Todos nós temos alguém na família que é viciado em drogas, alguém que é viciado no álcool, alguém que está obstinado no adultério, alguém que está obstinado em algum pensamento muito errado, uma ideologia muito errada, contrária à fé católica. E sabemos que essas pessoas, quando colocam na sua cabeça que vão ficar naquele pensamento, naquela situação, ninguém pode tirar. Dificilmente alguém que é arrastado, por exemplo, para uma clínica de recuperação irá se recuperar tão bem como aquele que vai livremente. Claro que Deus pode fazer a sua obra, Deus pode trabalhar, agir através daquelas pessoas, e como é importante de fato esses lugares que ajudam os dependentes químicos. Mas ajudar quem não quer ser ajudado é quase impossível de fazer algo. Então, olhando para a nossa vida, olhando para a humanidade, percebemos isso também. Existem pessoas que rejeitam a graça, que sabem o caminho da verdade, que sabem o caminho da salvação, mas preferem seguir o próprio caminho e por isso se condenam. Então existe a condenação. O que não podemos achar é que Deus quer esta condenação e Deus fica lá no céu aplaudindo todo mundo que vai para o inferno. Esse não é o nosso Deus. O Deus que nós adoramos e que conhecemos é o Deus que quer a salvação de todos. E Ele não se alegra com a morte do pecador, como diz a palavra de Deus. Deus não quer a morte do pecador,
mas que ele se converta e se arrependa dos seus pecados. Depois o Evangelho continua dizendo: mas os homens preferiram as trevas à luz. Mais uma vez, estamos diante do mistério da liberdade humana. Existem pessoas que querem estar na escuridão e odeiam a luz. Certa vez, um padre da aldeia foi viajar de avião. Esse padre sempre usava batina, sempre gostava de estar assim. E ele, pouco antes de embarcar nesse avião, ele se deparou com uma pessoa que estava olhando para ele assim, torto. Ele não quis trocar olhares para não ter uma confusão ali. Mas aquela pessoa ficou olhando. Aí quando eles entraram na fila para entrar no avião, aquela pessoa disse: eu não gosto de padre. Com aquele olhar de desprezo. Porque de fato a roupa sacerdotal, as vestimentas do padre, causam uma certa mudança no ambiente. Algumas pessoas são indiferentes, outros ficam incomodadas, com raiva. Os católicos ficam felizes. Mas aquela pessoa na fila do avião ficou incomodada e disse: eu não gosto de padre. Quem está na escuridão odeia a luz. O padre, sem falar nada, sem fazer nada, era odiado. E quantas pessoas andam com camisas da igreja, com cruz, professam de certa maneira publicamente a fé e por isso mesmo são odiadas, simplesmente por serem católicos, simplesmente por serem cristãos. No Brasil, por exemplo, você pode ter qualquer ideologia, qualquer religião, menos a católica, menos outra religião cristã. Se você for cristão, saiba disso, você vai ser perseguido. Se você falar que é católico numa universidade, hoje você será apedrejado. E se você não tiver resiliência, você vai ser perseguido até o último segundo da sua vida. Agora, se você falar que é satanista, se você falar que professa outra religião, se você falar que você é muçulmano, que você é budista, que você é hinduísta, está tudo bem. Ninguém vai te perseguir ou te diminuir pelo que você crê. E de fato, nós católicos jamais podemos diminuir outras pessoas pela fé que elas professam, mesmo que não sejam a fé verdadeira que nós professamos, a fé católica. Mas, hoje, no nosso país, parece ser permitido acreditar em tudo, menos em Jesus. Então podemos ser perseverantes na luz, e que essa graça que Deus nos concedeu do dom da fé possa um dia também iluminar todos aqueles que não acreditam. Nós que acreditamos não somos melhores, não somos superiores que as pessoas que não acreditam, mas Deus nos fez sal e luz do mundo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.